Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Leandro, que conteúdo nós vamos ver hoje? Moçada, hoje nós vamos ver a continuação do nosso conteúdo de esportes radicais e vamos falar do esporte específico em escalada. Essa aqui é a aula número 2. A nossa aula número 1 está bem aqui, ó. Se você quiser assistir antes, para poder vir para essa aula, não tem problema nenhum. Mas se você já lembra tudo tranquilo da primeira aula, vamos direto para a segunda, ok? Vocês lembram que na última aula nós paramos com os equipamentos da escalada? Nós paramos no equipamento fita, se não me falha a memória. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro slide da aula de hoje. Exatamente, equipamento número 6, fita. Preste atenção no que é esse equipamento, ok? A fita é usada junto com os mosquetões. Os mosquetões nós já explicamos para vocês na aula passada, ok? Para criar a fita de autossegurança, equipamento que permite que o escalador fique preso à rocha na chapeleta, sem que seja necessário agarrar a rocha. Aí você me diz, espera aí, Leandro. Pelo nome fita, eu já consigo entender mais ou menos o que é essa fita. Agora aí tu botou uns nomes aí que eu me confundi. Tu falou em mosquetão e tu falou em chapeleta. Eu não sei o que é nenhum dos dois. Beleza. Eu concordo com vocês que a chapeleta vocês não sabem, mas o mosquetão eu expliquei para vocês. O mosquetão, moçada, nada mais é como se fosse um cadeado, mais ou menos assim, ó. Só que ele abre e fecha. Quando você abre, você pode botar alguma coisa aqui dentro, depois você fecha, ele fica seguro, ele fica preso. Então o mosquetão, moçada, ele tem várias funções, principalmente de prender alguma coisa. Agora presta atenção nessa outra coisa que nós colocamos aqui, ó. A fita, ela pode ficar presa pelo mosquetão em uma chapeleta. Aí você diz, Leandro, o que é chapeleta? Eu coloquei bem aqui para vocês, moçada, a imagem no nosso slide, de um equipamento de ferro preso na rocha. Ele é preso na rocha com um parafuso e uma polca, e você percebe que ele tem uma aberturazinha, ó. Esse mesmo equipamento preso na rocha é esse equipamento que eu botei aqui embaixo para vocês, ó. Se você não tiver conseguindo olhar bem esse equipamento, você pode olhar na descrição do nosso vídeo, que nós disponibilizamos todos os slides em Full HD para você olhar perfeitamente. Beleza? Então perceba que a chapeleta tem um engatezinho, ó. Para que serve esse engate, Leandro? Serve dessa seguinte forma. Se você estiver escalando, em uma situação você estiver muito cansado, quiser dar uma parada, tu já imaginou o que é tu parar segurando as duas mãos e as duas pernas? Como é que tu vai descansar aqui, papai? Muito complicado. Então o que os escaladores inventaram? Inventaram a chapeleta. Junto tem o mosquetão e a fita. Olha como é feito. Ele prende a chapeleta na pedra, na rocha. Ele vem com o mosquetão, prende um lado da fita, que é essa fita que nós estamos falando, e prende na chapeleta. E o outro lado da fita, ele prende outro mosquetão que prende na cadeirinha, que nós também já explicamos. Depois que a cadeirinha está presa em um mosquetão, que está preso em uma fita, que está preso em outro mosquetão e que está preso na chapeleta, que está preso na rocha, você pode soltar as mãos e ficar apoiado apenas nos pés. Por quê? Porque a cadeirinha vai estar presa na rocha. Você vai poder relaxar um pouco mais as pernas e descansar. Depois você pode continuar a escalada soltando o mosquetão, soltando a fita. Isso você pode fazer inúmeras vezes quando você estiver escalando. Isso serve até como um equipamento, é um equipamento de segurança. Mas serve para você fazer não só para descansar, mas para ir deixando pontos de segurança em cada altura que você for escalando. Beleza? Então a fita ela é de fundamental importância para a segurança do atleta no esporte escalada. Ok? Vamos lá. Cordelete, moçada, o cordelete, junto com o mosquetão que nós explicamos para vocês, é um equipamento que é muito versátil. Ele é utilizado para várias coisas. Em qualquer situação você pode encaixar o cordelete, porque nada mais é do que um pedaço de corda amarrado na ponta, fazendo como se fosse um círculo. Então você pode usar em inúmeras situações. Preste atenção.
Já os cordeletes, assim como vários outros equipamentos, servem para as mais variadas situações. Podem ser usados juntos com o freio do rapel, que nós explicamos sobre freio para vocês na aula passada, como ascensores improvisados e muitas outras funções. Então o cordelete, moçada, nada mais é do que uma corda amarrada nas duas pontas. E ela tem inúmeras funções. Ela pode até servir em um momento de necessidade, se for uma corda resistente, pode ficar no local de uma fita que nós acabamos de falar, se você não tiver a fita. Para você ver a versatilidade do cordelete. Ele é utilizado também para destravar o freio, que nós explicamos para vocês na aula passada. Então, como ele pode ser utilizado, é gigantesco a forma. Existem várias possibilidades, ok? Moçada, oitavo, a corda. Moçada, a corda eu creio que seja o principal de tudo da escalada. Você precisa ter uma boa corda, uma corda resistente, para você praticar o esporte escalado. Pois é nela que você vai depositar a grande maior parte do seu peso. Mas preste atenção no que eu vou ler para vocês. Sua função é segurar os choques intensos e abruptos, como uma queda de um escalador. Por exemplo, desacelerando o impacto do escalador que cai e absorvendo energia, tanto no escalador como nas bases que o sustentam. Então, moçada, a resistência dessa corda ela é fundamental. Porque em um momento de acidente é ela que vai suportar todo o seu peso. Então, não pode ser qualquer corda. Tem que ser uma corda relativamente grossa e com bastante resistência, pois é nela que você vai apoiar todo o seu peso em algum momento de necessidade, em algum momento de perigo. Ok? Vamos lá. Moçada, atenção. Agora acabamos de falar para vocês sobre os equipamentos número 6, número 7 e número 8. O número 6, que equipamento foi? Foi a fita. O equipamento número 7, qual foi? Foi o cordelete. E equipamento número 8, qual foi? Foi o equipamento corda. Agora nós vamos falar, moçada, os tipos de escaladas que existem. A escalada é dividida em modalidades. Mas, Leandro, que modalidades são essas? Presta atenção aqui comigo. Existem várias classificações para avaliar essa modalidade. Atenção! Esportiva, clássica, artificial, entre parênteses, via ferrata, em boulder, psicoblock e indoor. Então nós temos a divisão da escalada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 modalidades diferentes. Mas nós vamos, ao longo da aula, tentar explicar para vocês cada uma dessas modalidades. O que acontece de diferente na escalada em cada uma dessas modalidades. Quer ver? Preste atenção, vamos olhar a primeira. A primeira, moçada, é a escalada esportiva. Olha o que o slide vai dizer para vocês sobre a escalada esportiva. As vias em que você está já possuem proteções fixas. Presta atenção. Ou seja, a parede que você vai escalar está preenchida por chapeletas. Lembra que nós falamos agora há pouco de chapeletas? Então, nessa escalada esportiva, a parede já vem com as chapeletas colocadas. Você não vai precisar colocar chapeleta. E isso vai facilitar para você. Quer ver? Presta atenção. Que nos servirão como segurança conforme formos progredindo pela via, ou seja, pela escalada. Para começar no mundo da escalada, a escalada esportiva é uma ótima opção. Então, para você começar pela escalada, para você começar a praticar o esporte escalado, uma das melhores possibilidades é a escalada esportiva. Por quê? Porque, moçada, na escalada esportiva, a chapeleta já vem colocada. O que é chapeleta, Leandro? Nós acabamos de falar para vocês, quando nós falamos sobre fita, que chapeleta é aquele engate que fica preso na rocha. E que ele tem um buraquinho, aonde você prende um mosquetão, que prende uma fita, que prende outro mosquetão, que prende na cadeirinha. Que possibilita você ficar seguro, soltar os braços e ficar apoiado apenas nas pernas. Em uma parede onde já tem todas as chapeletas colocadas, cada vez que você for escalando, você pode ir se prendendo com a fita e o mosquetão. Ou seja, vai te dar muita segurança. Independente da altura que você esteja, você só solta uma chapeleta quando você prender a outra lá de cima. Então, em qualquer situação, você vai estar protegido.
Por isso a escalada esportiva é recomendável para quem está iniciando no esporte escalado. Conseguimos entender isso? Vamos lá, vamos continuar. Agora, a escalada clássica. Presta atenção. Diferentemente da escalada esportiva que nós acabamos de ver, a parede possui um espaçamento maior entre as chapeletas. É uma parede mais limpa e com menos interferência do homem. À medida que você progride pela via, você precisa procurar rachaduras para colocar proteções móveis do tipo Friends ou Nuts. Moçada, olha a diferença da escalada clássica para a escalada esportiva. Na escalada esportiva, já tem as chapeletas todas colocadas. E de preferência bem próxima uma da outra. Porque como você, teoricamente, não tem muita habilidade e vai começar pela escalada esportiva, é bom você ir prendendo a sua fita, né, que está presa na sua cadeira, e prendendo um por um para você não ficar desprotegido hora nenhuma. Então você não vai precisar colocar nada na parede e o espaçamento entre as chapeletas é bem pequeno. Na escalada clássica, moçada, eles colocam a distância de uma chapeleta para outra maior. Isso já coloca um grau de dificuldade em você. Por quê? Porque para você sair de uma chapeleta para ir para outra para se proteger, você tem que escalar um pedaço maior. Segundo, a parede já não tem tanto local para você pegar. Olha como é essa parede bem aqui, ó, lisa, como nós botamos aqui no slide. Então isso é uma característica da escalada clássica. E na escalada clássica, você tem que colocar algumas proteções, além das chapeletas que já tem lá. Só que como elas estão em uma distância muito grande, você tem que, no meio termo, colocar a sua proteção. Você pode colocar a sua chapeleta, ou então você pode colocar outros equipamentos de segurança, também conhecido como Friends ou Nuts. Então, na escalada clássica, você precisa colocar a chapeleta. Não porque não tenha, tem, só que o espaçamento de uma para outra é maior. E no meio do caminho você vai ter que colocar uma segurança para ser um meio termo. O que você já não precisa fazer na escalada esportiva. Beleza? Conseguimos entender? Vamos lá. Artificial ou via ferrata. O que é isso? Moçada, atenção. A escalada artificial é muito semelhante à clássica, na qual, além de proteções móveis, podem ser utilizados técnicas e elementos como as escadas, para facilitar a nossa escalada, não apenas para nos mantermos seguros. Moçada, quando ele fala que a escalada é artificial ou via ferrata, é uma escalada bem mais segura do que as outras que nós falamos. E eu, inclusive, poderia até recomendar essa para quem está começando. Mas a escada, eu creio que descaracteriza um pouco a escalada. Você vai estar, na verdade, subindo uma escada praticamente. E isso foi o que nós colocamos aqui, ó. Você pode perceber uma rocha, aonde ela possui vários degraus de escada, ó. Que é muito mais simples de você subir. Então essa escalada, moçada, que nós chamamos artificial ou via ferrata, é essa que possui esses degraizinhos de escada, que fica bem mais fácil o progresso. Olha aqui, ó, na qual, além de proteções móveis, claro que possui as proteções móveis, porque ela é importantíssima, independente se você está subindo segurando o degrau de escada, pode acontecer um acidente. Então, você estar preso na chapeleta é importante o tempo todo. Segurança acima de tudo no esporte escalado. Beleza? Podem ser utilizados técnicas e elementos como as escadas, que nós colocamos aqui, ó. Me parece, na verdade, uma parede, uma montanha. Porque depois que você coloca a escada, fica parecendo uma parede de casa normal. Mas é essa que é a escalada artificial que nós chamamos, ou então a escalada via ferrata, como também é conhecido. Beleza? Vamos para a próxima. Em boulder. Leandro, que escalada é essa? Presta atenção. Escalando ao estilo boulder, a única proteção é o crash pad. E os equipamentos de alpinismo necessários são apenas a sapatilha e o magnésio. É também uma boa maneira de começar no mundo da escalada. Moçada, primeiro, Leandro,
O que é essa bolsa de magnésio que tu tá falando aí, que tu não falou nos equipamentos? Moçada, a bolsa de magnésio nada mais é do que uma bolsa, uma bolsinha, como se fosse um saco. Um saquinho que você guarda a bolinha de gude. Só que, claro, de um material mais resistente. Dentro desse saco é colocado magnésio. Leandro, magnésio é como se fosse um pó. Para que serve esse magnésio? Moçada, esse magnésio serve para tirar a umidade das mãos. Eu não sei vocês, mas algumas pessoas, inclusive o professor Leandro, ele tende a transpirar muito pelas mãos. Tipo, a mão fica suada. Num esporte onde você precisa de muita força e aderência nas mãos para escalar, você tá com a mão molhada é perigoso, porque pode deslizar e você pode cair. Então, você tem algum produto que você passe na mão para evitar que sua mão transpire, que sua mão comece a suar, é importante. Então, essa bolsinha, que nós chamamos a bolsa que leva o magnésio, bolsa de magnésio, você vai utilizar, normalmente colocar na parte de trás. Você vai utilizar colocando a mão, passando o pó nas mãos, que isso vai fazer com que sua mão perca a umidade, fique mais seca, e você consiga pegar melhor nos locais, ok? Mas vamos continuar. Olha o que é essa escalada em boulder. Essa aqui eu achei massa demais. Você vai escalar em um local relativamente baixo. Embaixo de onde você está escalando, você vai colocar um crash pad. O que é o crash pad? Moçada, o crash pad é como se fosse uma almofada, um tapete acolchoado. Quer dizer que enquanto você está escalando, se você cair, você vai cair em cima do crash pad. Já que a altura não é relativamente tão alta, você não vai se machucar, porque você vai cair em um local macio. Então, a escalada em boulder nada mais é do que você escalar em locais relativamente baixos. E embaixo da onde você está escalando na mesma direção, você coloca como se fosse um colchão macio, por nome de crash pad, que vai garantir a sua queda ser uma queda mais suave. Conseguimos entender isso? Então vamos lá, presta atenção. Psicoblock. Leandro, que tipo de escalada é essa? Psicoblock. Presta atenção comigo. É uma modalidade semelhante ao boulder, o que nós acabamos de explicar, beleza? Que, em caso de queda, sua proteção, ao invés do crash pad, é a água. Claro, é feito sem nenhuma proteção ou auxílio das cordas de escalada. Você vai entender que ele vai escalar uma rocha, uma parede, que esteja na água. Que a parte de baixo é água. Porque se você cair, você vai cair na água. Como nós explicamos com nossos alunos na aula de slackline, que nós falamos da modalidade waterline. Inclusive, essa explicação está nessa aula bem aqui, ó. Quer dizer que se você cair dessa escalada, você cai na água. Isso é até divertido. Então eles escalam até sem nenhum tipo de equipamento de segurança. De se prender, claro, mas um capacete é extremamente importante. Mas sem equipamento de segurança para se prender na rocha. Porque se eles precisarem cair, eles caem na água. Então essa modalidade, moçada, é diferente da modalidade em boulder, porque ao invés do crash pad, ao invés da almofada ficar embaixo para proteger a queda, o que tem embaixo é água. E você caindo na água, a água é mais tranquilo de cair, é mais fácil de você mergulhar, na verdade é até mais divertido. Beleza? Escalada indoor. Moçada, você deve saber o que quer dizer indoor. Indoor, existe o outdoor e existe o indoor. Isso você pode perguntar para o seu professor de inglês. Você vai perguntar, professor, o que quer dizer indoor? Ou então o que quer dizer outdoor? Preste atenção que você vai ter mais ou menos uma ideia. Se você perguntar para o seu professor de inglês, coloque aqui na descrição do nosso vídeo. Beleza? Vamos lá. Eu vou ler para vocês, vocês vão ter praticamente a ideia. Mas pergunte para o seu professor de inglês, porque essa interdisciplinaridade é muito boa. Beleza? Às vezes, profissionais, os escaladores, têm menos tempo para ir para uma rocha. E é por isso que as paredes de escalada indoor estão multiplicando-se cada vez mais. Nessas instalações, pode-se praticar a escalada esportiva e o boulder. As agarras costumam ser de resina e tentam imitar as diferentes agarras das rochas naturais. Moçada, uma escalada indoor nada mais é do que uma escalada em ambiente fechado. Quando você escuta assim, vôlei indoor,
Vôlei indoor é o vôlei em local fechado. Futebol indoor é o futebol em local fechado. Existe campo de futebol que é fechado, todo fechado, que abre e fecha a cúpula, né? No caso da escalada é a mesma coisa. A escalada indoor é a escalada em local fechado, ou seja, uma escalada artificial, como nós falamos no início da nossa aula. Moçada, ele diz o seguinte, que essas paredes de escalada artificial têm ficado cada vez mais comuns, principalmente quando o atleta de escalada não consegue estar se deslocando o tempo todo para uma montanha para poder escalar. Então, uma saída interessante seria a parede de escalada artificial, ou seja, a escalada indoor. Ele diz também que as agarras costumam ser de resina e tentam imitar as diferentes agarras das rochas naturais. O que são as agarras, Leandro? Moçada, as agarras são essas coisas presas na parede, ó, que servem para você segurar, como se fosse uma imperfeição da rocha que você segura para poder subir. Então essas agarras, elas são colocadas na parede parafusada, que te dão bastante segurança para você pegar e ela não quebrar. Então a parede artificial, ela é feita dessa forma, com uma parede que é feita pelo ser humano de madeira ou então de alvenaria, e é colocada essas agarras, ó, parafusadas. Então isso nós chamamos de escalada indoor, que é uma escalada em local fechado. E também pode ser chamada de escalada artificial, porque ela é feita pelo homem e não pela natureza, como na escalada natural. Conseguimos entender isso? Vamos lá! Moçada, aqui nós terminamos a nossa segunda aula sobre escalada. Aqui nós falamos sobre o equipamento número 6, que são as fitas, o equipamento número 7, que são os cordeletes, e o equipamento número 8, que é a corda, né? Nós falamos também para vocês que a escalada é dividida em modalidades, e essas modalidades nós explicamos para vocês aqui, como o psicoblock, a escalada indoor e outros tipos de escalada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, ou então através do nosso WhatsApp. Também através da descrição aqui desse vídeo. Beleza? Moçada, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato. E lembre-se, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.